aí pessoal, beleza? Meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Bem-vindos ao canal Libertário 013, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse vídeo aí que tá circulando, né, do André Janones. Talvez você que esteja vendo esse vídeo já recebeu ele no WhatsApp. Que é um vídeo dele dando piti, falando um monte de besteira, um monte de mentira, vomitando toda a ignorância econômica dele, toda a burrice que exala desse ser asqueroso. Então, minha proposta nesse vídeo é fazer uma refutação a ele em duas partes. Eu vou primeiro refutar ele com a parte econômica e política, enfim, de como funciona o orçamento do Brasil, enfim, essas coisas, e do porquê que salário mínimo não deveria existir do ponto de vista econômico. E a segunda parte do vídeo é uma parte ética, do porquê que o salário mínimo não deveria existir, inclusive ética e moral, porque as bases que fundamentam o salário mínimo são bases racistas e eugenistas. Então, esse vídeo terá basicamente duas partes. Então, antes de entrar no assunto do vídeo, com mais detalhes, aquele padrão de sempre do YouTube, né? Como, especialmente esse vídeo aqui, eu tô competindo contra um... Como é que eu posso dizer isso de uma maneira educada? Contra uma cascata de burrice, sabe? Aquelas barreiras que elas comportam quando abre, que despeja burrice. É esse o vídeo do André Janones, então cá estou eu me propondo a refutar um asno desse. Então eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, divulgue ele nas redes sociais, manda no WhatsApp. Se mandaram no grupo da família o vídeo dele falando besteira, manda o meu vídeo também, refutando esse idiota. Mande também no Instagram, em tudo quanto é rede social que você tiver, compartilha esse vídeo, vai ajudar. Se inscreve no canal, principalmente, isso ajuda bastante. Enfim, é um canal de menos de 400 pessoas competindo com um cara que, sei lá, deve ter tido 200 mil votos, não sei quantos votos aquele imbecil teve. Então, idiota pra seguir ele tem. Também, toque o sininho das notificações, isso é importante. Cheque os links na descrição, você vai encontrar os links das redes sociais do canal. Lá você vai ser notificado de vídeos, lives, enfim, coisas que eu fizer de fora, algum conteúdo extra que eu posto lá, uns memes, enfim. Segue lá no Telegram, é bem legal também. E também checa na descrição os links de apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, moeda estatal via Pix. E você também pode apoiar o canal comprando canecas na loja número 1, que é a loja nível 1, perdão, que é a loja parceira do canal. Lá você vai encontrar canecas do Murray Rothbard, do Samuel Conkin e do Hans Hermann Hope. Então, se você comprar uma caneca e postar na rede social, eu vou dar um likezinho lá, só marcar eu lá que eu apareço. Mas enfim, vamos lá, vamos entrar aí nos pormenores. Como eu adiantei, primeira parte, orçamento, parte técnica de economia, enfim, vamos dar aquela nerdada sobre economia aí pelos próximos, sei lá, 5 ou 6 minutos. Vamos explicar. Como que funciona o orçamento no Brasil, basicamente? A máfia estatal, ela rouba os impostos das pessoas, ela cata o dinheiro das pessoas em proporção a 5, 12 avos de tudo que você produz, ou seja, até 31 de maio você está trabalhando para sustentar político vagabundo, igual o Janones, para ele ficar mentindo à vontade. E aí isso gera uma coisa chamada indexação do orçamento. O que é a indexação do orçamento? É tipo assim, quanto que o Brasil, entre aspas, quanto que a máfia brasileira, o Estado brasileiro precisa gastar com educação, saúde, transporte, infraestrutura, pagamento de funcionário, blá blá blá, enfim, com as coisas que a máfia gasta o seu dinheiro que ela roubou de você. Então, aqui no Brasil se fala que o orçamento é muito engessado, e de fato é. Antes era 90%, hoje está na casa de 96% desse orçamento já indexado, ou seja, é uma coisa que tipo assim, ó, fazer um exemplo, de cada 100 reais, 96 vai para X, Y, Z coisas e 4 vai para tipo, o que você quiser. Então tá essa conta. O que o ministro Paulo Guedes da Economia está querendo fazer? Ele está querendo fazer uma proposta que não é igual, mas é mais ou menos na mesma linha de a proposta de orçamento base zero do Michel Temer, que ele apresentou no programa de governo dele quando ele assumiu a presidência após o impeachment da Dilma. O que seria um orçamento de base zero? Para explicar o orçamento de base zero, para explicar o que seria a proposta do Guedes. O orçamento base zero é tipo assim, ó, todo ano vai se fazer o orçamento do Estado brasileiro. Então todo ano se reúne lá o Zé Capo de Tuticap, se reúne o Conselho da Máfia lá, faz a reunião e cada um vai ver para onde que vai mandar o dinheiro roubado dos pobres mortais que sustentam os digníssimos mafiosos. E aí faz esse orçamento, todo ano vota isso, tal, aprova, não sei o quê, e aí você teria, de acordo com a necessidade do orçamento, poderia ver para onde que vai. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se tivesse no final do ano, por exemplo,
Não tô dizendo, não tô querendo que isso aconteça, mas é um exemplo. Alguma coisa assim, por exemplo, uma região teve muita chuva, teve muito deslizamento, destruiu muita infraestrutura da cidade, aconteceu alguma coisa assim muito catastrófica. Então você pode tirar uma parte, por exemplo, sei lá, do orçamento de educação para jogar para infraestrutura, para poder cuidar das vítimas, enfim, fazer alguma coisa ali, ajudar aquelas pessoas que ficaram prejudicadas por causa disso e reconstruir a cidade em questão. Poderia ser feito algo assim, mas enfim, hoje não pode ser feito. Então, essa é a forma que funciona. Que não é feito hoje, na verdade, né? Não seria feito dessa forma, com o orçamento base zero. Não é o que o ministro Paulo Guedes está propondo, tá? O que o ministro Paulo Guedes está propondo é uma desindexação do salário mínimo de algumas receitas, despesas obrigatórias da União. Como assim? Por exemplo, sei lá, você ofendeu alguém, a digníssima honra de algum digníssimo deputado. E aí o digníssimo deputado, que teve a sua honra ofendida, como se ele tivesse alguma para ser ofendido em primeiro lugar, ele diz para você, digníssimo servo da máfia estatal, que você, além de ser roubado para pagar o salário dele, você ainda vai ser roubado mais ainda para pagar, sei lá, 10 salários mínimos para poder aferir a honra dele, reparar os danos à honra dele. Então, seria uma forma de, por exemplo, você tirar isso da questão. Ou um exemplo contrário. Se por algum milagre você conseguir vencer um processo contra a máfia estatal e a máfia estatal condenar alguém, algum órgão do Estado que fez mal a você a tantos salários mínimos, o que o Paulo Guedes quer fazer? Ele quer tirar esse valor da comparação do salário mínimo. Porque se você aumenta o salário mínimo em R$ 20, pode parecer muito pouco para quem recebe, de fato é, mas isso dá um efeito cascata gigantesco no Estado. Porque, por exemplo, se um funça lá recebe 15 salários mínimos, ele está recebendo R$ 20 a mais. Bom, aí você faz a conta. 20 vezes 10 dá 200, mais 100, mais 5 dá 100. Então ele está recebendo R$ 300 a mais, né? Seria? Isso mesmo. Seria R$ 300 a mais. Então, tipo, é bastante coisa, entendeu? E aí você, sei lá, tem 1 milhão desses caras aí, de novo, faz a conta e você começa a ver que começa a dar um problema. E aí é que entra a questão que o Janone está espalhando fake news, que ele está dizendo que vai tirar do aumento da inflação o salário mínimo, que não sei o que vai diminuir o salário real e assim. Se o Janones não fosse um jumento em economia, coisa que ele atestou de fato com cada palavra que ele disse da boca dele, ele entenderia que, primeiro, o salário mínimo ele gera inflação, e eu já vou explicar por quê. Segundo, o salário mínimo não deveria existir, e eu já vou explicar por quê. E terceiro, que não realmente importa, e que se isso de fato acontecesse, se o salário mínimo fosse cortado, desindexado, né, que seria a palavra certa, da inflação, ou seja, se a inflação for 12%, por exemplo, o salário não aumenta 12%, isso ainda assim seria uma coisa boa, e já explico por quê. E agora eu preciso entrar na segunda parte do vídeo, que é depois dessa parte de orçamento, essas tecnicalidades, assim. Eu sei, essa é uma coisa que provavelmente a maior parte das pessoas não entendem, o Janones não entende, e deixa eu te contar uma coisa, o Janones é um dos caras que vai votar o orçamento no ano que vem. Então, vota que muda, tá? Funciona pra caramba. A maior parte daqueles idiotas que vão votar isso não entendem isso. E cá estou eu aqui, um moleque de internet, explicando pra um idiota que deveria saber isso. Saiba isso. Então, vamos lá. Vamos explicar o que é o salário mínimo em teoria, para que ele foi desenhado, qual que eram as ideias que permeavam as pessoas que queriam fazer o salário mínimo. O salário mínimo ele veio uma política lá da virada do século XIX para o século XX, porque estava acontecendo uma coisa na mente dessas pessoas que defendiam isso, uma coisa catastrófica, que era negros se empregando, deficientes se empregando, pessoas com algum tipo de problema, sejam problemas de ordem psicológica, mental ou na visão dessas pessoas, tá? De novo, eu estou colocando na visão das pessoas, pessoas com a genética errada, com o fenótipo errado. E não estou dizendo que isso existe, só estou de novo ressaltando na ideia dessas pessoas. Não estou defendendo isso, só estou falando que as pessoas defendiam. E dentro dessas genéticas erradas, fenótipos errados, o que tinha ali era eugenia, era racismo, era vamos excluir negros do mercado de trabalho. Por quê? Porque os negros eles estão entrando no mercado de trabalho por um salário menor do que o salário médio dos brancos, lembrando, não existia salário mínimo. E aí, por exemplo, se um branco nessa época aceitava trabalhar, como era nos Estados Unidos ali, vamos pegar um valor, por $1.200 por mês, um exemplo, tá? Obviamente era muito menos que a inflação era menor. E sei lá, o negro fazia o mesmo trampo por $400,
começava a ter um problema, porque o dono da empresa ele fala, pô, eu vou contratar esse negro aqui, pô, eu tô economizando 800 conto, pô, em vez de eu ter um branco, eu contrato 3 negros e a empresa vai fazer, não vai dar muita diferença pra mim e inclusive o cara poderia ser alguém que fala, pô, legal, eu quero integrar negros no mercado de trabalho, de repente ele pode até pagar mais, sei lá, fala, o cara pediu 400, não, ó, cara, 600 reais aí, 600 dólares aí, beleza, cola aí, vamos trabalhar e vamos fazer isso aí. De repente o cara pode fazer isso porque, sim, a empresa dele ele pode pagar o salário que ele quiser. Mas, e ainda assim ser lucrativo, vamos dar um exemplo. Só que assim, tinha muito político nessa época que não gostava dessa ideia. Que achava isso um absurdo, que achava que esse negócio de miscigenação, de misturar raça era uma coisa errada. E assim, entenda, virada do século XIX pro século XX. O tiozinho do bigode na Alemanha, ele não surgiu com essas ideias do nada, tá? Ele tinha um embasamento legal, havia é, legal assim no sentido que eu falo de leis, no caso. Havia ampla pesquisa científica, entre muitas aspas, tá? Mas que era tratado como ciência na época, então você que fica, acredite na ciência. A ciência já defendeu eugenia. Então, havia pesquisas pseudocientíficas atestando que negros eram inferiores, que negros eram mais burros, que não deveria se contratar negros, enfim. E toda essa pressão dessa política eugenista descambou em leis de salário mínimo. O que é uma lei de salário mínimo? Vamos voltar lá para o nosso exemplo lá do negro de 400 dólares e o branco de 1.200 dólares. Ora, talvez aquele negro ele não conseguisse ser tão produtivo a 1.200 dólares quanto aquele branco. Então o que acontece? Ele vai ter que trabalhar por um salário menor até ele adquirir experiência de trabalho para o valor do salário dele se equiparar. Então se ele começou aqui e o cara está aqui, à medida que ele vai adquirindo experiência de trabalho, ele vai se tornando mais valioso e a tendência é ele chegar ou até mesmo passar se o cara branco lá ficar estagnado. Só que aí o que acontece? Para que esse cara tenha um emprego, esse nosso negro hipotético aí que ganha 400 dólares, ele precisa ter acesso a uma coisa muito importante, que é experiência de trabalho. Especialmente se ele for alguém muito pobre e com pouca instrução. Instrução, assim, eu falo capacidade técnica de execução de coisas, ou até mesmo de alfabetizagem, que infelizmente acontece. E o que acaba acontecendo com uma lei de salário mínimo como foi passada? Vamos passar um salário mínimo para 1.300 dólares. Então, tipo assim, aquele branco que estava empregado a 1.200, dá para subir o salário dele um pouquinho para 1.300. Mas tinha um negro aqui de 400 dólares. Se chegar aqui, não dá, então, tipo, você manda o cara embora. Por quê? Porque o verdadeiro salário mínimo, ele é zero. É você estar desempregado. Esse é o verdadeiro salário mínimo. Então, o que acaba acontecendo? O salário mínimo, ele é uma lei racista, de cunho eugenista, feita para matar pobres e negros. Era essas as ideias das pessoas. Elas queriam tirar essas pessoas do mercado de trabalho, porque aí se elas não estivessem trabalhando, elas não iam conseguir ter recursos para poder comprar comida. E se uma pessoa não come, ela acaba morrendo. E para essas pessoas, se essas pessoas morressem, esses eugenistas de merda morressem, se essas pessoas morressem, era uma coisa boa, a sociedade estaria limpa dessa escória, como eles chamavam, enfim. De novo, não é eu defendendo isso, é só o que essas pessoas falavam. Isso precisa ficar claro e cristalino aqui, tá? Então, é essa bizarrice que acontece, sabe? Da onde vem o salário mínimo. E por que o salário mínimo gera inflação? Que é outra coisa também que tem que ser entendida, isso entrando mais na parte econômica, agora que a parte ética e moral do salário mínimo já foi devidamente refutada. Eu vou deixar links para isso na descrição. Mas enfim, por que o salário mínimo ele gera inflação? Se o salário mínimo fosse somente para a iniciativa privada, não haveria risco de inflação. Por quê? O Estado ele se sustenta de 3 formas. Ou ele rouba você diretamente com imposto, ou ele rouba você indiretamente com impressão de moeda, ou ele rouba os seus filhos no futuro. Ou seja, roubo, imposto, emissão de moeda, inflação, ou promessa de dívida futura, emissão de título de dívida, que é quando ele fala assim, no futuro eu vou roubar uns trouxas, então pega esse título aqui que quando eu roubar os trouxas eu te pago. Por que o salário mínimo gera inflação? Porque ele interfere nessas 3 coisas. Porque se você aumenta o salário mínimo, você precisa aumentar o salário mínimo também dos funcionários públicos, que eles também recebem dinheiro de imposto. Então, se você aumenta, consequentemente, o gasto com folha de pagamento do Estado para pagar os FUNSA, você precisa necessariamente tirar dinheiro de uma dessas 3 formas que o Estado arrecada, entre muitas aspas. Ou você emite título de dívida,
o que endivida o país e deixa ele menos estável e menos atraente para investimentos, porque as pessoas podem olhar e falar, cara, a dívida desse país está, sei lá, 100% do PIB, isso aqui está estagnado desde 1500, o país não cresce, é hostil ao ambiente de negócio. Eu, investidor, vou querer abrir uma empresa aqui nesse lugar. Na verdade, eu já estou aqui, eu acho melhor eu vender minha posição no Brasil, sei lá, vou para o Paraguai, vou para o Uruguai, vou para algum país mais são aqui mesmo dentro da América Latina, que aí eu estando, por exemplo, no Uruguai, eu consigo transacionar com o Brasil. Isso acaba acontecendo, isso acaba afastando pessoas do mercado. Ou também o governo pode simplesmente imprimir moeda, que foi inclusive o que o Bolsonaro fez. Ele imprimiu 230% mais moeda do que a Dilma no período que ela ligou as impressoras. O resultado disso, bom, não à toa você está pagando mais caro na comida, porque né, quando o seu Jair ligou a impressora, acontece uma coisa chamada efeito Cantillon, que é um novo dinheiro. Ele vai entrando na economia, os primeiros recebedores desse dinheiro, eles conseguem comprar coisas com preço mais barato, só que à medida que o dinheiro vai circulando na economia, os preços vão se reajustando, ou seja, vai ficando mais caro tudo e à medida que o governo vai jogando mais moeda na economia, esse ciclo ele vai se retroalimentando, é um ciclo vicioso e malicioso também, e acaba gerando destruição do poder de compra da moeda. Aí você chega, por exemplo, no mercado, no primeiro mês você compra 5 quilos de arroz, por exemplo, por R$ 20, depois você chega lá, tá 21. Aí você fala, pô, mas aumentou, aí sei lá, na outra semana já não tá mais 21, tá tipo 23. Ah, eu vou comprar 1 quilo de feijão, tava, por exemplo, R$ 1, depois você vai lá, tá tipo R$ 3, entendeu? E vai subindo. E aí você fala, pô, mas meu salário aumentou R$ 20, mas sei lá, o preço do feijão, do arroz e do açúcar, as três coisas, subiu R$ 20 somando os três. É por causa disso. Quando você aumenta o salário mínimo, isso acontece. Então, por isso que se desvinculasse, desindexasse, inclusive, o aumento do salário mínimo à inflação, e consequentemente de aposentadoria, essas coisas como o Janones falsamente acusa que está sendo feito, não é isso que está sendo feito, seria uma coisa boa, inclusive. Porque aí você deixaria de aumentar o gasto do Estado com pagamento obrigatório de pensões, de funcionários, enfim, com toda essa coisa, e também geraria um incentivo para o Estado não imprimir tanta moeda, de maneira geral. O Estado sempre vai imprimir moeda, é a função do Estado, é destruir o seu poder de compra. Mas haveria um incentivo para imprimir menos moeda. Por quê? Porque uma vez que você não está atrelando o índice de inflação ao aumento de salário, você também, na outra ponta, você não está atrelando a necessidade de subir os seus gastos monetários, ou seja, quanto você vai gastar para pagar suas despesas, está desvinculado da capacidade inflacionária do Estado. Então, na prática, você corta o outro, sabe? É como se você, tipo, fosse uma via de mão dupla que você construísse um muro em ambos os lados, para que ninguém passasse. Ao mesmo tempo em que o Estado para de precisar aumentar os seus gastos, porque ele aumentou o salário mínimo e isso faz com que ele aumente seus gastos, os gastos param de aumentar porque o Estado parou de aumentar o salário mínimo, entendeu? É um ciclo, fecha uma espiral ali, basicamente. Agora sim, isso é uma coisa um pouco mais complexa de entender, é uma nerdada mais em economia. Agora, sinceramente, espero que tenha ficado claro. Eu sei, é um assunto um pouco complexo. Se ficar dúvida, especialmente se você for novo no canal, que eu espero que muitas pessoas novas vejam esse vídeo, porque, né? Como eu disse no começo do vídeo, o Janones pra falar merda, ele vai mandar pra milhares de grupos do Zap. Agora não sei se esse vídeo vai chegar pra milhares de grupos do Zap, vou saber depois que, sei lá, espero que o número de views exploda. E se você for novo no canal, se inscreve no canal, seja bem-vindo, primeiramente. Deixa um comentário se você tiver dúvida, eu vou responder com o maior prazer, não tem problema, não fique intimidado, falando, não vou responder, o cara vai me responder errado. Não, por favor, se você tiver com dúvida, encarecidamente comenta aí. Além de me ajudar também a engajar o vídeo, ajuda você também a tirar sua dúvida, porque eu sei, o assunto é complicado. Fontes para o que eu disse na descrição sobre a questão do salário mínimo, eu vou deixar aqui para vocês lerem e entenderem da onde que veio o salário mínimo, qual que era a ideia das pessoas, mas a ideia era essa, era eugenia, era racismo. E salário mínimo ele não ajuda os pobres, ele prejudica os pobres. Inclusive nessa espiral de você ficar aumentando a dívida do Estado, aumentando impostos, essas coisas, quem acaba se ferrando é o pobre, porque o pobre acaba proporcionalmente pagando mais impostos. Mas enfim, vou encerrar o vídeo por aqui, já ficou bem longo. Desculpa aí pra quem tá vendo o vídeo que ficou um pouco longo, mas é isso, o assunto é complexo, eu não vou refutar as merdas que o cara falou em 5 minutos, igual ele fala merda em 5 minutos. Responder as mentiras dá mais trampo, né? Enfim. E um recadinho aí para um certo ministro aí do TSE.
É assim que se combate a mentira, com informação, com verdade, com teoria, com dados, com embasamento, e não calando a boca do mentiroso. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.